Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje nós vamos falar um pouco sobre arte na Idade Média e vamos destacar alguns principais movimentos, algumas principais facetas artísticas na Idade Média. A primeira delas, a primeira faceta, a primeira característica é a arte bizantina. A segunda é a arte românica e a terceira será então a arte gótica. Iremos destacar algumas principais características, seja na arquitetura, seja no contexto histórico no qual esse movimento ele se mostra mais evidente, e aí a gente vai conectar com alguns elementos, por exemplo, da nossa principal, ou pelo menos o nosso principal período aqui no primeiro bimestre, que é a arte grega ou arte greco-romana, É claro que a gente fez esse salto da arte grega para a arte medieval. É claro que a partir de algumas características aqui na Idade Média, a gente consegue selecionar, ou pelo menos enfatizar as principais características, por exemplo, do período romano, embora a ênfase aqui no primeiro bimestre foi pelo menos na arte grega na antiguidade, porque ela vai dialogar bastante com os próximos movimentos e próximos períodos no segundo bimestre. Pois bem, com a arte medieval, nós encerramos finalmente o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Semana que vem eu posso fazer uma revisãozinha, dos principais pontos, dos principais períodos, e logo eu estarei enviando para vocês a prova. E já que a nossa disciplina ela é remota, a nossa prova também vai ser feita da mesma forma. Então, eu vou enviar a prova para vocês, em formato de PDF, o arquivo Word no caso, e aí vocês vão me reenviar, eu vou deixar uma pastinha ali no LXP, ou vocês podem me enviar por e-mail sem problema, com as respostas, durante a nossa semana de prova. Eu vou enviar a prova para vocês e vocês podem fazer em casa tranquilamente e vocês vão me devolver, seja por e-mail, seja pelo próprio LXP. De todo modo, eu pretendo fazer uma recapitulação na semana que vem. Belezinha, gente? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender dessa primeira faceta da arte na Idade Média, com a arte bizantina, A arte bizantina refere-se ao reinado do imperador Justiniano, no auge da dominação do Império Romano do Ocidente sobre o Oriente. A arte bizantina, se a gente pensar inclusive em Bizâncio, e se a gente pensar no período da Constantinopla, digamos assim. Há uma relação bastante próxima entre a religiosidade e a organização governamental nesse período, o que reflete diretamente na arte produzida e exposta. A arte bizantina tinha o objetivo expressar a autoridade absoluta do imperador, considerado sagrado, representante de Deus e com poderes temporais e espirituais. E aqui a gente pode perceber claramente, enfatizando um detalhe que vocês viram muitas vezes no ensino médio ou no ensino básico de uma forma geral, nas aulas de artes de vocês, em que a Idade Média foi um período, digamos assim, onde toda a ênfase científica, toda a ênfase artística, todas as áreas teóricas e práticas humanas, elas eram voltadas, a vida era voltada para a Igreja Católica. A vida girava em torno da religiosidade cristã, mais especificamente com a autoridade religiosa e política da Igreja Católica. Então, não à toa, a arte bizantina aqui, ela vai, pelo menos, demonstrar a partir das pinturas em igrejas, a partir dos traços arquitetônicos, a autoridade da Igreja, que é uma autoridade divina extraterrena, e a autoridade terrena do Estado a partir do imperador nesse sentido. E levando em consideração que estamos também lidando com um período onde o representante político ele também tinha elos mais próximos, elos mais íntimos com o sagrado, com Deus, sendo ele então essa pessoa, esse indivíduo, esse grupo de indivíduos que eram representantes sagrados. Então não à toa que as manifestações artísticas da Idade Média elas precisavam representar, elas precisavam indicar especificamente do período bizantino para frente a autoridade da igreja, a autoridade da igreja unindo com a autoridade do imperador. Então, nesse sentido, a imagem que vocês podem ver abaixo é uma representação de uma igreja ortodoxa
de um traço de pintura tipicamente bizantino, e um dos traços tipicamente bizantinos você vê essas grandiosas pinturas ou grandiosas estruturas no qual você tem figuras mártires, santos, ou até mesmo a figura de Cristo, a figura da Virgem Maria, como grandes observadores ou grandes avaliadores, digamos assim, e eles eram representados como grandes autoridades. E no momento em que você entrasse no templo, entrasse na igreja e você via essa representação de forma bastante austera, de forma bastante evidente, né? É claro que você tinha uma espécie de reverência, porque Cristo aqui, pelo menos na obra aqui na igreja ortodoxa, essa obra é chamada de Cristo Pantocrator, né? Essa pintura que vocês estão vendo aqui abaixo, né? Panto tudo, Krator que tem o poder, né? Que tem as regras, que tem o poder sobre tudo, né? Cristo Pantocrator, ele mostra a partir da maneira que ele foi representado aqui como um observador, ele nos observa de cima. Então, se ele nos observa de cima, ele como se fosse estivesse vigiando, estivesse mostrando para a gente toda a sua autoridade. Então, muitas vezes a gente olha para essas pinturas no período bizantino, nesses grandes templos da igreja ortodoxa, por exemplo, né, e a gente sente essa autoridade das figuras sagradas, a gente sente essa observação, a gente se sente na presença de algo sagrado, na presença de algo superior, e a gente se vê então, a gente se vê nessa posição no qual nós somos filhos e somos servos desse poder divino. Então, Cristo Pantocrator aqui, nessa pintura que vocês podem ver, é uma boa representação da arte bizantina, onde a igreja está no seu auge, a igreja unida com o Estado, principalmente com a figura do imperador, ela se mostra então nessa característica de grandiosidade, nessa característica de autoridade. Então, uma das principais adjetivações da arte bizantina é demonstrações pela manifestação artística, a autoridade da igreja, a grandiosidade da igreja, consequentemente estamos falando também da grandiosidade política e religiosa da igreja, né? Então nós temos aqui um bom exemplo desse movimento, né? O nosso próximo então, a nossa próxima faceta, né, movimento artístico da Idade Média é a arte românica. E pelo próprio nome vocês podem lembrar que é algo referente, algo que faz referência, algo que faz uma alusão às características de Roma, às características arquitetônicas da engenhosidade romana, né? Na arte românica, as igrejas tinham construções mais leves e delicadas, como a Catedral de Pisa, que teve suas paredes construídas com faixas alternadas de mármore branco e negro e mais tarde sofreu uma inclinação, pois seu terreno cedeu. E isso tornou então ainda mais icônico, né, a figura, ou pelo menos o símbolo da Torre de Pisa, e muitas vezes pode ser dentro das grandes símbolos italianos, né? A Torre de Pisa junto com o Coliseu são as figuras que a gente consegue pensar no estereótipo dos cartões postais da Itália, né? Mas o que é mais importante aqui é que a Torre de Pisa, além de ser um símbolo, um cartão postal italiano, ele mostra pra gente exatamente isso que o título está mostrando, né? Está dizendo pra gente uma forte influência romana. E qual é o principal traço da arquitetura e da engenharia romana? São os arcos, né? Esses grandes pilares, esses arcos constantes que vocês conseguem ver, notar pela foto, né? Dos andares da torre, né? É uma característica da arquitetura e da engenharia romana. Se a gente lembrar um dos traços bastante marcantes da engenharia romana, nós iremos ver os arquedutos, né? Que são aqueles grandes dutos construídos com base de arcos que conseguiam controlar, que conseguiam, digamos assim, dar uma cara do saneamento, ou pelo menos da transição de água, né, da cidade de Roma de uma forma um pouco mais inteligente, mais lógica, mais construída, mais otimizada, né? Uma característica da engenharia e arquitetura romana é a otimização dos espaços. Então eles têm, por exemplo, esses arquedutos que controlam o fluxo da água pela cidade, e eles precisavam otimizar isso de uma forma bastante, né, pragmática nesse sentido. Mas o traço visual bastante representativo de Roma, ou pelo menos da engenharia romana, são os arcos. E na Idade Média, nesse sentido, se a gente pensar nas grandes torres, grandes templos, Torre de Pisa, que é o campanário, né, ela vai retomar então essa grande característica dos arcos, né?
Uma coisa que faltou falar em relação à arte bizantina é que os templos eles eram mais horizontalizados, né? Embora você tenha essas grandes figuras de autoridade, você tem os templos mais horizontalizados, eles eram mais espalhados, né? Com relação à sua disposição arquitetônica, sua disposição de engenharia. Logo a gente vai ver a nossa terceira faceta aqui na arte medieval, que vai mostrar então uma característica arquitetônica mais verticalizada, né? Mas só para resumir, né, só para encerrar, concluir com relação ao principal traço da arte românica, nós temos aqui um representante, uma representação da arquitetura, que é a Torre de Pisa, que ela retoma essas características dos arcos romanos, né? E você pode perceber isso pelos andares, e não só dos arcos romanos, se a gente lembrar lá da arte da antiguidade grega, né? Se a gente pensar no período helênico e pensar nos pilares, né, nas colunas coríntias, a gente vai perceber esses traços mais detalhados, esses traços mais florais, que é a transição do período da antiguidade grega para uma antiguidade tardia greco-romana, né? Se a gente parar a pensar, isso também é retomado aqui na arte românica na Idade Média. Essas bases de pilares coríntios e esses arcos romanos. E a Torre de Pisa ela consegue representar, sintetizar isso de forma bastante clara para a gente. Beleza, finalmente nós temos então a arte gótica, né, que vai ser bastante influente, né, e é interessante pensar na origem, né, na história desse termo, né. A arte gótica foi assim intitulada porque parecia tão bárbara aos estudiosos que só poderia ter sido criada pelos godos, povo que invadiu o Império Romano e destruiu muitas obras da antiga civilização romana. Então, no início, quando pelo menos você tinha a utilização desses termos pelos estudiosos, era um termo quase de cunho pejorativo pensar que isso era obra dos godos, que são obras de bárbaros, né, que destruíram, né, a parte das obras da antiguidade romana nesse sentido. Mas, consequentemente, esse termo passou a assumir uma outra semântica, um outro significado, e ele passou a significar, passou a caracterizar um movimento artístico típico da Baixa Idade Média, né? Quase finalizando a Idade Média, nós temos essa característica, né, que da arquitetura e também da engenharia, pensando nos grandes templos, nas grandes igrejas, né, desse período, que caracterizam, que podem indicar, resumir, sintetizar para a gente o que é a típica manifestação gótica aqui, né? Então, podemos dizer que esse estilo esteve presente no período da Baixa Idade Média, que vai do final do século XII até o século XV. Diferente da arte românica, as construções góticas substituem o formato horizontalizado, né? Você deixa de ter esse formato horizontalizado e nesse sentido ele passa a ser vertical a fim de aproximá-las, né? Essas construções aproximá-las do céu e de Deus. Então é uma concepção bastante forte em que no momento que você tem na arquitetura e na engenharia a construção de templos, né? Já que a gente está falando de igrejas aqui, verticalizados, estamos pensando no aspecto de ascensão, no aspecto de ascese. Estamos indo em direção ao ambiente celeste, indo em direção ao plano superior. Então nós temos templos que vão tocar o céu, né? Se a gente pensar, se a gente voltar no tempo e olhar com os olhos das pessoas daquele período, quando estavam vendo as primeiras construções góticas altas, essas grandes torres altas pra caramba, né? A gente pode pensar que elas pareciam tão altas para a perspectiva daquelas pessoas que pareciam estar tocando o céu. É claro que da nossa perspectiva, que estamos tão acostumados com edifícios, né, e arranha-céus, se a gente parar para pensar, se bem que aqui na cidade de Maringá nós não temos arranha-céus, mas a gente está cercado de edifícios a todo lugar, né? É claro que é difícil estabelecer um contraste da forma que as pessoas viam esses templos no período, mas a gente pode apostar que se eram as maiores construções, ou as construções mais altas daquele período, e as pessoas não estavam acostumadas em ver essas construções muito altas, isso era bastante, parecia algo de ascensão ao divino, né? E nós temos aqui a principal característica, Notre Dame. Esse aqui é o vitral de Notre Dame, que também identificava essa iluminação vindo do externo, iluminando da parte interna da igreja, que também contribuía para a experiência espiritual também dentro desses grandes templos altos, né? Beleza, gente, eu creio que essas são as três características fundamentais da arte da Idade Média.
Qualquer dúvida, nós estamos aí. Até mais.